Olá, vamos dar continuidade ao que estava sendo falado na segunda parte dessa videoaula. Agora que já falamos das características básicas de cada tipo de dentadura, vamos falar sobre o exame clínico guiado. Bem, antes de iniciar o exame clínico, devemos contar o número de dentes na boca e associarmos ao que já foi falado nas partes 1 e 2 dessa videoaula. Durante o exame clínico, então, na vista frontal, com o paciente sentado na cadeira, manipula-se a mandíbula pedindo ao paciente que relaxe a musculatura facial e abra um pouco a boca. Aí iniciamos o fechamento da boca, com a língua que já estava no palato, a fim de se estabelecer a mordida em RC, relação cêntrica, e perceber a relação dessa mordida com a MH, que é a máxima intercuspidação habitual. Solicita-se então o paciente ocluir tanto na dentadura decídua, quanto na mista, quanto na permanente, e manipular dessa forma. Desta forma, os desvios funcionais de linha média serão distinguidos dos desvios reais existentes. Percebendo também, nessa visão frontal, a proporção de tamanho e forma dos dentes entre si, e as linhas médias superior e inferior com a face e entre si, e classificá-las em coincidentes, com algum desvio para a direita, para a esquerda e em relação à linha média facial. Mas não vamos ser dogmáticos. O fato de a linha média ser coincidente não garante nada, pois ela pode ser coincidentemente desviada. Com a consolidação da dentadura permanente e após a manipulação, solicita-se ao paciente abrir a boca um pouco, e assim pode-se avaliar o grau de compensação da curva de Speed de cada paciente numa vista frontal. Ainda na análise frontal, pode-se observar a condição periodontal, a faixa de gengiva inserida, a inserção do freio labial superior, que inclusive deve ser considerada de acordo com a idade. Em relação ao freio, primeiro sua inserção começa transpapilar, antes mesmo da dentadura decídua ser consolidada de fato, como na figura 1 está representado. Na dentadura decídua, a inserção mais comum é a papilar, como representa a segunda figura, adquirindo cada vez mais uma inserção distante da papila. Como na terceira figura, na medida em que os arcos vão se desenvolvendo, a papila vai se afastando do freio labial superior. Então é normal, esse é o trajeto fisiológico dele. Isso depende da posição dos dentes, dos contatos e do crescimento do osso alveolar no sentido vertical. Isso é o que vai determinar essa migração ou desenvolvimento do freio labial superior. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o freio continua papilar ou transpapilar após a consolidação da dentadura permanente. Aí vale considerar a sua remoção. Ainda na avaliação frontal, consegue-se observar o trespasse vertical dos nossos pacientes, que também é denominado como sobremordida ou overbite. Ele pode ser avaliado ainda na vista frontal, tanto para as dentaduras decídua, mista e permanente. Com o nascimento dos dentes decíduos, estabelece-se uma sobremordida exagerada, pois há inicialmente somente os incisivos, depois os caninos, e durante essa fase não há nenhum sentido de oclusão. O overbite é sempre exagerado até a erupção dos primeiros molares decíduos, quando ocorre o aumento da diversão vertical, o primeiro aumento, que será estabelecido definitivamente com o irrompimento dos segundos molares decíduos. Nesse momento, então, há o primeiro senso de oclusão, o primeiro ganho de diversão vertical e a primeira definição de articulação temporomandibular. Em torno dos 2 anos e meio, há um pequeno trespasse vertical dos dentes superiores em relação aos dentes inferiores. Em função dos desgastes dos dentes pela mastigação, o trespasse diminui, chegando a desaparecer, caracterizando em alguns pacientes uma fase de topo-a-topo temporária. A partir da dentadura mista, com o irrompimento dos incisivos, caracteriza-se o overbite como normal, se a borda dos incisivos superiores recobre até 1/3 da borda dos incisivos inferiores. Topo a topo, se toca a borda incisal dos incisivos superiores com a borda dos incisivos inferiores. O trespasse é dado como aberto quando não toca a borda dos superiores quando o inferior, a denominada mordida aberta. Fechado, quando os dentes superiores recobrem mais de 1/3 dos molares inferiores, também denominada mordida profunda. O overbite, então, se faz em uma vista frontal, e ainda nessa vista frontal, podemos avaliar o trespasse transversal para as dentaduras decídua, mista e permanente. Afastando as bochechas, devemos olhar o segmento posterior, ou seja, como a mandíbula se relaciona com a maxila. Podemos classificar o trespasse como normal dos segmentos posteriores quando temos a seguinte situação: as cúspides vestibulares dos caninos e molares superiores
tocam nas cúspides vestibulares dos inferiores. As cúspides linguais dos premolares e molares superiores ocluem com o sulco central dos premolares e molares inferiores, ficando as cúspides vestibulares superiores mais externas. Podemos falar que é uma relação de topo, quando as pontas das cúspides tocam entre si, sem encaixe, sem oclusão. Podemos classificá-la como cruzada quando os dentes superiores ocluem internamente em relação aos inferiores, podendo ser unilateral ou bilateral. É o encaixe oposto das cúspides. É classificado como aberta quando não há toque oclusal. Podemos classificar também como uma relação não oclusal bucal, que é quando o arco superior ultrapassa totalmente o arco inferior no sentido bucal ou vestibular. Sem oclusão. Todas as superfícies oclusais ficam visíveis. Podemos classificar como não oclusão lingual quando o arco superior é atrésico, sem oclusão. Daí os dentes ficam totalmente por lingual. Há um cruzamento total, de tal forma que toda a superfície oclusal do arco inferior fica visível. Bom, agora vamos continuar o exame clínico numa vista lateral. Em uma vista lateral, classificamos a relação de molares de acordo com o plano terminal e a relação de caninos entre si na dentadura decídua. Na dentadura mista e na permanente já há os primeiros molares permanentes. Aí então consideramos a relação de molar baseada na classificação de Engel, em classe 1 ou chave de molar, classe 2 e suas divisões e classe 3 e suas divisões. Completamos essa relação com a relação de caninos, também em classe 1, 2 e 3, como já mencionado na videoaula. Vale lembrar que algumas discrepâncias de forma e outros fatores podem fazer com que haja uma classe de molares diferente da de caninos em um mesmo paciente e em qualquer uma das dentaduras, tanto decídua quanto mista e quanto permanente. Podemos também fazer a classificação do trespasse horizontal, que recebe outras denominações, como sobresaliência ou overjet, podendo ser classificado como normal, quando os incisivos superiores ultrapassam de 1 a 2 milímetros a face vestibular dos incisivos inferiores. Podemos classificá-la como de topo, quando as bordas incisais dos incisivos superiores tocam as bordas incisais dos incisivos inferiores. E podemos classificar como acentuado, que é quando os superiores se projetam bem à frente dos inferiores, mais de 2 milímetros. Há ainda a denominação de cruzado, que é quando os incisivos superiores estão atrás dos incisivos inferiores. Bom, agora vamos avaliar as dentaduras decídua, mista e permanente sobre um ponto de vista oclusal. Devemos olhar separadamente cada arco do paciente. Em cada arco, devemos analisar o formato dos arcos, sendo os arcos decíduos mais circulares, principalmente o arco superior. Os arcos permanentes são mais parabólicos. Podemos conferir também nessa vista oclusal se há restaurações na superfície oclusal dos dentes e se essas foram feitas reanatomizando o formato e o tamanho dos dentes decíduos, a fim de não perder espaço. Devemos analisar se os arcos nas dentaduras decídua, mista e permanente possuem formatos semelhantes ou diferentes, a ponto de favorecer alguma discrepância entre os encaixes dos superiores com os inferiores. Devemos ver se há giro de molares permanentes, o que consome espaço. Para isso, devemos traçar uma linha, passando da cúspide disto-vestibular, pela cúspide mesiolingual, até a borda do canino, do lado oposto. Se não houver coincidência, caracteriza-se o giro. Como na figura, devemos analisar também a quantidade de rebordo ósseo ao redor de cada dente na arcada, numa vista oclusal. Conseguimos ver as inclinações dos dentes na base óssea para percebermos se há compensações dentárias ou não entre os arcos. Podemos analisar se há simetria na posição dos dentes no sentido antero-posterior. Se um primeiro molar permanente inferior se encontra paralelo ao seu contralateral, por exemplo. Bem, a videoaula de hoje está terminando. É importante frisar que conhecer as características de normalidade nos permite perceber até as alterações mais sutis. Devemos sempre nos lembrar que o paciente possuirá uma característica herdada, que somente somada aos fatores ambientais e a intensidade de exposição a esses fatores vai produzir ou não uma má oclusão em si. Encerro por aqui a minha participação. Agradeço a sua visualização e por ter me acompanhado até aqui. Convido você a assistir às próximas videoaulas, que serão dadas por convidados especiais e que complementarão tudo o que foi apresentado até então na intenção de termos um correto diagnóstico ortodôntico. Até breve.